Depois de receber a notícia de que foi encontrado um corpo carbonizado no carro de Álvaro, a família fica devastada. Álvaro está vivo, ainda acorrentado no mesmo lugar de antes, e grita por socorro. Bárbara não acredita que Álvaro esteja morto e sugere um teste de DNA. Lino diz que isso não será possível, porque o corpo encontrado está carbonizado. Eduardo continua escondido em um quarto na periferia e sem dinheiro, já que suas contas estão bloqueadas. Seu advogado diz que fugir complicaria ainda mais as coisas e promete tentar ajudá-lo. Lino se oferece para se encarregar de todos os trâmites para o funeral de Álvaro, além de entrar em contato com o delegado para que ele dê mais detalhes do acidente. Gael não consegue se comunicar com Eduardo sem imaginar que Bárbara sabe onde ele está. Ariadna decide que precisa ser forte por seu filho e por Álvaro também. Ela está certa de que a morte de Álvaro está ligada ao abusador que estão investigando. Cassandra diz para a amiga pensar melhor nas coisas e não se pressionar tanto. Daphne dá tristemente a notícia da suposta morte de Álvaro a Gema no hospital. Lino conta a Gael que Eduardo está sendo procurado pela polícia por roubar sua esposa americana. Ariadna consegue tirar fotos de Lino sem que ele perceba. Bárbara cancela seu casamento com Lino e a lua de mel em Paris. Lino pede para ela não pensar nisso por enquanto e descansar, depois dá um calmante a ela. Ariadna e Cassandra enviam as fotos de Lino para Açucena e ela confirma que é Eliseu que pode ter assassinado Olga. Cassandra quer denunciá-lo imediatamente, mas Ariadna diz que precisam de provas contundentes contra ele. Açucena comenta que Eliseu colecionava joias que pertenciam às suas vítimas, mas elas não fazem ideia onde ele guarda sua coleção. Só resta seguir investigando. Ariadna decide falar com o delegado e convencer Bárbara de que não pode confiar em Lino. Lino diz a Álvaro que seu corpo foi encontrado antes do que pensou e Bárbara não quer se casar agora para guardar luto. Álvaro espera que sua mãe nunca se case com ele. Lino diz que Bárbara precisa de mais amor que nunca. Álvaro pergunta por Calixto e Lino confessa que o matou. Lino revela que procurava seu celular que Açucena roubou e entregou a Joaquim, com vídeos e fotos que o incriminam. Ele conta que encontrou o celular graças a Ariadna, mas Joaquim havia tirado o chip e pergunta a Álvaro se ele faz ideia onde seu pai poderia ter escondido esse chip. Álvaro grita ao perguntar a Lino por que matou Graciela para fazer seu corpo se passar pelo dele. Lino amordaça Álvaro. Ariadna informa ao delegado que Açucena reconheceu Lino como seu abusador. O delegado diz que essa não é uma prova contundente e Lino poderia sair livre facilmente. Ele comenta com Ariadna que Graciela foi dada como desaparecida e Ariadna deduz que Lino tenha a matado. Gema recebe alta e chega na casa de Bárbara com Gael, Daphne e as crianças. Lino decide vender o carro. O delegado telefona solicitando que Lino compareça na delegacia e ele diz que passará amanhã em seu gabinete. Ariadna diz a Bárbara que Álvaro pode ter sido assassinado e que Lino pode ter matado Olga, mas ela não acredita e a proíbe de voltar a pôr os pés em sua casa. Eduardo pede para o advogado vender seu carro para poder sair do país. Lino reclama pelos familiares de Bárbara estarem reunidos na casa e Gael lembra que a propriedade é de sua mãe e é ela quem decide quem vai ou fica. Eduardo descobre que seu carro foi depenado. Lino diz aos familiares de Bárbara que seu dever é cuidar dela e que não tem nada contra eles.
Daphne e seus filhos ficarão no apartamento de Gael e Gemma ficará no de Ariadna. Ariadna comenta com Gael que se preocupa que Bárbara fique a sós com Lino, mas prefere contar tudo com calma em outro momento. Lino tenta convencer Bárbara a não cancelar o casamento e a viagem. Após saber de tudo o que Eduardo aprontou, Daphne se dá conta de que foi injusta com Ariadna e Álvaro. Lino pergunta a Bárbara o que Ariadna disse a ela, mas Bárbara se irrita e não conta. Eduardo liga para Ariadna e diz que se sacrificou por sua família, que só cobrou de Linda um dinheiro que ela o devia. Ele a acusa de ter aproveitado a situação e voltado para Álvaro. Ariadna informa que Álvaro morreu em um acidente e ele fica chocado. Daphne entrega a Gael o chip que encontrou no porta-retrato de seu pai e sugere que vejam o que tem nele antes de entregarem a Bárbara. Eduardo liga para Bárbara e pede dinheiro para fugir do país. Os celulares de Gael e Daphne não são compatíveis com o chip que Joaquim guardava. Gael tenta entregar o chip a Bárbara, mas ela não quer saber o que contém nele. Ariadna conta a Gael todas as suspeitas sobre Lino e diz que Joaquim o investigava antes de falecer. Gael então entrega o chip para ela. Bárbara muda de ideia e por telefone diz a Gael que quer ver o conteúdo do chip, mas ele diz que já deu para Ariadna e tudo indica que ele fazia parte de uma investigação de Joaquim. Lino ouve Bárbara falando com Gael sobre o chip de Joaquim e a questiona. Ela diz que se trata de mais um dos segredos de Joaquim que está nas mãos de Ariadna. Ariadna telefona para o delegado e informa que pode ter uma prova contra Lino, mas antes quer ter certeza. Imediatamente, Ariadna recebe uma ligação de Lino dizendo que quem deu seu número foi Álvaro.